Povo de Deus, povo abençoado, aleluias, glória a Deus, mais um vídeo aqui para o nosso canal com a graça do nosso Deus. E como Ele é maravilhoso, queridos, como Ele cuida de nós, e como Ele nos assiste no momento de dor, de angústias, e como Ele também nos assiste no momento das alegrias, quando Ele nos proporciona, queridos, vida regalada, vida abundante, é maravilhoso, é ou não é? Oh, querido, seja fiel a esse Deus, sejamos fiéis a esse Deus. Amém, glória a Deus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal o grande momento de aprendermos mais do nosso Deus e da sua palavra. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra, queridos, sobre aqueles que estão ao nosso lado, porque muitas vezes estamos na congregação, estamos no meio do povo de Deus, e muitas vezes o nosso erro é achar que todo mundo, querido, é crente, é convertido. É assim ou não é? Já aconteceu com você, de você ser muitas vezes até ingênuo, as pessoas você é ingênuo demais. Já aconteceu comigo, queridos, muitas vezes estamos na igreja, muitas vezes estamos no meio do povo de Deus, e temos confiança, é normal confiarmos nas pessoas. Mas, queridos, temos que ser simples como uma pomba e prudentes como a serpente. Infelizmente, temos que ser assim. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo nos alertou, queridos, para termos cuidado. Olha quem é que você leva para dentro da sua casa, queridos. Cuidado, mulher. Olha quem é a mulher, sua amiga, e entre aspas, que você leva para dentro da sua casa. Cuidado, homem. Um homem que você, com as pessoas, com seus amigos, com aqueles que você anda. Cuidado. Cuidado para que você não venha perder a sua alma. Quero trazer aqui uma palavra relacionada. Vamos aqui, queridos, falar a respeito da convivência, muitas vezes, com pessoas que não têm o mesmo espírito que você. Você conta seus segredos para elas, e ao invés delas se alegrarem e falar, não, vamos orar que Deus vai abençoar essa causa, não, eles começam a sentir inveja. Na sua frente começa a sorrir e dizer, amém, irmão, que maravilha, mas por dentro só Deus sabe, queridos, o pecado de feitiçaria. Sabe o que é o pecado de feitiçaria? A inveja. Invejar as coisas que as pessoas têm. Então, muitas vezes, cuidado, porque você conta algo para as pessoas, para que você acha que está no mesmo espírito que você, e você está contando os seus sonhos, os seus projetos, você está contando para demônios, queridos. Cuidado, cuidado. Disse aqui, ó, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, olha só, Judas, epístola de Judas, viu? Epístola de Judas não, perdão, terceira João. Primeira carta, segunda carta, terceira epístola de João. Ele disse aqui, ó, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes era um falso crente, igual eu estou falando aqui, ó. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Sabe aquele irmão que gosta de chegar só na hora da foto? Quando todo mundo pede ajuda, não, ele corre, nunca pode. Nunca tem tempo, nunca pode, sempre está ocupado. Mas quando é para chegar para a hora da foto, a hora da festividade, ele é o primeiro, que está na frente de tudo. Escrevi, diz aqui, ó, ele gosta de exercer a primazia entre eles. Não nos dá acolhida, não nos ajuda, não nos abençoa. É a sanguessuga. Dá. Gosta tanto de receber, queridos, mas de dar nada. Não ajuda ninguém, não acolhe ninguém. E esse Diótrefes, tem muitos crentes Diótrefes nos dias de hoje, queridos. Cuidado. E que nós também, queridos, é bom falar isso, que nós também não venhamos ser também um Diótrefes na vida de outras pessoas, atrapalhando a obra de Deus. Vamos orar também para que sejamos crentes de verdade. Diz aqui, ó, verso 10, por isso, se eu for aí, falar-lhe-ei, lembradas as obras que ele pratica. Por isso, se eu for aí, falar-lhe-ei, lembradas, ou seja, far-lhe-ei lembradas as coisas, ou seja, as palavras que ele tem proferido. As obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Você já viu uma coisa dessa, queridos? Um cristão que está ali do seu lado, ao invés de estar ali te abençoando, ajudando a abençoar a obra de Deus, está ali falando mal, está ali maltratando o irmão que está do lado. O que é isso, queridos? É a igreja de hoje, muitas vezes, queridos. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, ou seja, eu vou alertar vocês, cuidado com ele, cuidado com ela, cuidado, queridos. Sabe aquelas panelinhas?
Chega um pastor novo na igreja, a primeira coisa que se faz é uma panelinha para julgar ali, para ver o que vai fazer, o que não vai fazer. Se ele agir por aqui, a gente foge por aqui. Se ele disser isso, a gente não vai aceitar, a gente vai ser contra. Nós bate o pé e não aceita esse pastor aqui. Satanás puro, queridos. Demônios. A verdade é. Porque com certeza, se o pastor for de fato de verdade um homem de Deus e coloca a ordem ali naquela igreja, essa panelinha não vai aceitar a exortação desse pastor, vai se virar contra ele e olhar se não há acusá-lo de coisas falsas para que ele venha sair daquela congregação e eles fiquem novamente aguardando um pastor que seja conivente com a sua safadeza. Com licença da palavra, mas essa é a palavra verdadeira, safadeza, queridos. E disse aqui, ó, palavras maliciosas, contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, não está satisfeito ainda não, ainda tem mais, ó. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Como impede, nem ajuda e ainda atrapalha aqueles que querem ajudar. Você já viu o tipo de irmão, um crente como esse, querido? Isso é um crente satânico. Ofne e Finéias, lembra? É um tipo de Ofne e Finéias que roubava ali, tinha relações sexuais dentro da tenda, roubava as ofertas, a carne que as pessoas levavam ao sacrifício. Isso é Satanás puro, queridos. Diz aqui, ó, como impede estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja, ainda expulsa as pessoas da igreja. Você já viu uma coisa dessa, queridos? Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, fique firme, esteja atentos a esse tipo de crente. Porque eles, além de não permitir que as pessoas entrem, ainda expulsam com o seu mau testemunho as pessoas, porque pessoas direitas, crentes de verdade, não aceitam a desordem. Ele não vai ficar numa congregação cheia de desordem, cheia de desobediência, para primeiro com o anjo da igreja, com o pastor, com as autoridades da igreja, porque se a pessoa não aceita as determinações daquela congregação, as leis e diretrizes que tem ali, se ele não aceita, ele não é obrigado a ficar não, queridos. Pode sair. Se você não aceita aí as ordenanças, a forma que a igreja trabalha, saia. Pastor, estou indo, eu não concordo com determinadas situações, mas vocês estão corretos, vocês estão já na congregação, mas eu vou ver se eu encontro outra congregação que eu me aperfeiçoe e que eu me dê melhor. Pronto, seja honesto. Seja honesto, que Deus não vai te amaldiçoar por isso. Ele vai te honrar por isso, por você ser verdadeiro. Agora, se você determinar no seu coração ficar, não fique condenando, queridos, a obra, a igreja, o pastor, e causando contendas, e colocando as pessoas para correr. Não faça como esse Diótrefes aqui não, queridos. Em nome de Jesus. Aí, para terminar, ele diz aqui, ó, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Olha só. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Um crente desse, querido, jamais viu a Deus. Ele está se enganando. É joio no meio do trigo. Quanto a Demétrio, olha só, agora aqui tem um crente de verdade, queridos. A Bíblia ela é maravilhosa porque ela mostra o pecado, ela mostra o erro, ela mostra as falhas. Ela não esconde nada. Deus é assim, Deus é justo, é justiça. Deus não esconde nada, mas também ele mostra aqueles que são dignos de honra, aqueles que estão de fato e de verdade, homens e mulheres de Deus. Ele disse aqui jovens também, porque Timóteo era um jovem, mas era um homem de Deus, queridos. Era um jovem de Deus. Que maravilha. Ele disse aqui, ó, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Olha só que maravilha, queridos. Será que dão testemunho de você aí onde você congrega, onde você mora, na sua circunvizinhança? Dão testemunho de você? Como é que falam de você? Uma pessoa acordada, uma pessoa honesta, um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou é tido como um fofoqueiro, um língua grande, que não paga ninguém e vive nas contendas? Queridos, porque isso envergonha o evangelho. Longe de nós esse tipo de vida. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Eita glória, já viu isso aqui, queridos? E nós também damos testemunho. Vou ler de novo, ó.
Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade testemunha a Demétrio. Olha que maravilha, queridos. E nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Oh, aleluia, queridos. Glória a Deus, queridos. Fica essa palavra, que Deus abençoe a todos, que venhamos, queridos, todos os dias buscar o entendimento, buscar sabedoria, porque é aqui, queridos, que aprendemos a viver corretamente, a sermos crentes Demétrio, não esse Diótrefes, jamais ser crentes Diótrefes, mas sermos crentes Demétrio, crentes Paulo, Timóteo, Silas, queridos, aleluias. Então, que Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem na paz. Até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Paz, queridos.